Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 3 e nessa aula nós vamos iniciar o estudo da eletrodinâmica. Na eletrodinâmica a gente estuda as cargas em movimento. Nessa aula nós vamos ver corrente elétrica. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badalhe esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo novo for postado. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom, vamos fazer uma revisão de carga elétrica. Aqui vamos começar com o átomo. Átomo, pessoal, vem do grego, significa indivisível. Antes eles pensavam que o átomo era indivisível, mas isso não é verdade. Se a gente pegar, por exemplo, próton, o elétron, e quebrar a estrutura desse cara, a gente vai ver que tem partes pequenininhas. A gente tem os quarks. No nosso caso, nós não iremos estudar os quarks. Nós temos aqui a estrutura do átomo. Essa estrutura é a estrutura de Rutherford. Nós temos ali no núcleo prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo nós temos elétrons viajando numa região que nós chamamos de eletrosfera. Nós temos que a carga elementar determinada, a menor carga do nosso estudo que vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A carga do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ou seja, mais E. A carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ou seja, menos E. E a carga do nêutron é zero. Nêutron não tem carga. Aqui nós temos o valor das cargas elementares. Mas quando nós temos um corpo, qual será a quantidade de carga que esse corpo tem? Mas se nós temos um corpo, esse corpo tem uma quantidade de carga. Vamos pegar um corpo onde a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Neste caso, esse corpo é um corpo neutro, pois a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se eu coloco um elétron nesse corpo, esse corpo fica com uma carga em módulo de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Ou seja, o valor da carga elementar do elétron. Se eu coloco mais um elétron nesse corpo, esse corpo agora tem uma carga em módulo de 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Ou seja, 2 vezes a carga elementar. Então nós podemos calcular a quantidade de carga de um corpo da seguinte forma. A gente calcula Q como sendo N vezes E, onde N é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Vamos ver condutores. Vamos pegar aqui um corpo condutor. Nesse corpo eu vou colocar um elétron. Beleza. Vou colocar mais um elétron nesse corpo. O segundo elétron que eu coloco nesse corpo, ele não vai ocupar a posição do primeiro elétron, pois esse elétron ele é livre para se deslocar nesse corpo. Pelo princípio da ação e repulsão, cargas iguais se repelem, esse elétron vai tender a ficar o mais longe possível do primeiro. Então, à medida que eu adiciono elétrons nesse corpo, esses elétrons se distribuem de forma mais afastada possível um do outro. Daí nós temos que num condutor, as cargas se movem com facilidade. Já num corpo isolante, por exemplo, borracha, madeira seca, isso não acontece. As cargas têm dificuldade de se deslocarem. Daí, quando eu pego um corpo isolante e coloco uma quantidade de carga nesse corpo, essas cargas, como não têm facilidade em deslocar, elas não terão deslocamento. Elas vão ficar nesse formato. Esse material dificulta o deslocamento dessas cargas. Um exemplo de um bom condutor, pessoal, é o grafite. Bom, então condutores são materiais que as cargas se deslocam com facilidade, isolantes dificultam esse deslocamento das cargas. Bom, como eu disse, eletrodinâmica é o estudo das cargas em movimento. Mas para que haja movimento de cargas, é preciso que se estabeleça um campo elétrico no condutor. Da mesma forma, pessoal, que a água dentro do encanamento que vem da caixa está sob a ação do campo gravitacional. O que acontece nos fios de eletricidade da sua casa quando você liga o interruptor de luz e a lâmpada acende? Bom, aqui a gente tem um condutor, um fio metálico ampliado. Um condutor contém grande quantidade de elétrons livres, cerca de 10 a 22 por centímetro cúbico. Esses elétrons estão sempre em movimento no interior do condutor, mas de maneira desordenada.
Então esses elétrons têm um movimento desordenado. Vamos estabelecer aqui uma diferença de potencial nesse condutor. Quando a gente aplica uma diferença de potencial nesse condutor, o interior desse trecho passa a ser preenchido por um campo elétrico. Esse campo elétrico é orientado do maior para o menor potencial. Os elétrons livres do material ficam então sob a ação desse campo, que sobre eles exerce força capaz de movimentá-los no sentido de menor para o maior potencial. Com isso, esse movimento de elétrons passa a ser ordenado. A gente tem aqui a corrente elétrica. Essa corrente, por convenção, ela está no sentido oposto aos dos elétrons. Antes acreditava-se que eram os prótons que se moviam, mas os prótons estão presos ao núcleo, então a gente tem o movimento dos elétrons. Daí nós temos, por convenção, que a corrente elétrica está sempre no sentido oposto ao dos elétrons. Então a gente tem os elétrons aqui indo para a esquerda e a corrente elétrica indo para a direita. Bom, vamos então definir a intensidade da corrente elétrica média. Vamos pegar aqui o mesmo fio ampliado. Nesse fio a gente pega uma seção de área transversal. Bom, vamos supor que no intervalo de tempo ΔT passe por essa área uma quantidade de carga de módulo ΔQ. Nesse caso, o fluxo de carga é a relação entre a quantidade de carga que atravessa essa área e o intervalo de tempo que está sendo feita a medida. Esse fluxo define a intensidade média da corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica média ela é definida como ΔQ sobre ΔT, onde ΔQ é a quantidade de carga e ΔT é o intervalo de tempo. Bom, no SI nós temos o seguinte, nós vimos que a intensidade de corrente elétrica média é ΔQ sobre ΔT. Então a unidade de corrente é igual à unidade de carga dividido pela unidade de tempo. Nós sabemos que a unidade de carga é o Coulomb e a unidade de tempo é o segundo. Então nós temos que a unidade de corrente é o Coulomb por segundo. Vamos considerar a situação hipotética em que a seção de um fio seja atravessada por um total de carga de 1 Coulomb em 1 segundo. Nesse caso, teremos a medida de intensidade de corrente de 1 Coulomb por segundo. Essa é a unidade de corrente no sistema internacional. Daí nós temos que 1 Coulomb por segundo é igual a 1 ampere. Esse nome é dado em homenagem ao físico francês André Ampère. E o símbolo é o A. Então nós temos que a intensidade da corrente tem como unidade no SI o A, que é o ampere. Bom, vamos então ver a propriedade gráfica da corrente. A gente tem, no caso em que a corrente ela é contínua, é a mesma em todos os instantes, mas nós temos, no caso, um circuito que a corrente não vai ser constante. Então a gente tem aqui o gráfico de uma corrente que não é constante, e nesse caso a gente tem aqui embaixo uma área. Essa área é definida como sendo numericamente a quantidade de carga ΔQ. Então se a gente tiver o gráfico da corrente pelo tempo e a gente calcular a área desse gráfico, nós estamos calculando a quantidade de carga ΔQ. É comum aparecer na física retângulos, triângulos, trapézios. Nesse caso a gente tem a área como sendo base vezes altura. Nesse caso a gente tem que a intensidade da corrente média é igual a ΔQ sobre ΔT. A gente pode isolar o ΔQ, passar o ΔT multiplicando. Daí, ΔQ é igual a I vezes ΔT. Então, quando a gente pega um retângulo, a gente tem base vezes altura. Ou seja, a gente tem I vezes ΔT. Quando a gente tem um triângulo, nós temos base vezes altura dividido por 2. Ou seja, a gente tem novamente o produto I vezes ΔT dividido por 2. Nesse nosso caso aqui, essa figura é um trapézio. Como é que a gente calcula a área do trapézio, pessoal? Isso aí, aluno esperto. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Nesse gráfico aqui, esse pedaço é a nossa base maior, esse pedaço aqui é a nossa base menor e esse pedaço aqui do tempo é a nossa altura. Bom, espero que tenha entendido. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Valeu!